Pai querido, nós queremos nesse instante ler a Tua palavra e pedir que o Teu Espírito Santo fale conosco. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que Ele fale profundamente aos nossos corações, que Ele toque no profundo do nosso coração. Espírito Santo, venha falar conosco, repreenda todo o mal, toda a obra do diabo, todo o levante do inferno contra nós, para que não entendamos a Tua palavra, para que nos dispersemos, seja agora repreendido em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Amém? Oramos em nome de Jesus, amém? Então, aqui em Atos 1,5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que estavam ali reunidos, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis-me testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ok? Aí vai lá no capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu como som, com um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e em todos que estavam sentados ali, a casa em todos que estavam sentados ali, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Depois disso aí, Pedro prega para 3.000 pessoas, e muitos são cheios, são salvos, né? Aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, confessam os seus pecados e são totalmente transformados pelo poder de Deus, ok? Mas o que me chamou a atenção aqui? Eu estava ontem, para ser mais preciso, ontem à noite lendo, e aqui quando o Senhor fala assim, olha, vocês receberão virtude do Espírito. Quer ver? Olha só. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Virtude. Aí você vai para o dicionário e vê aqui, virtude. Vamos ver o que significa virtude, correto? O dicionário diz assim: disposição constante do Espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. Então, uma das definições de virtude é essa. O quê? Uma disposição constante do Espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. Tá? Também tem uma outra definição, que é o conjunto de todas ou qualquer boas obras, qualquer das boas qualidades morais, melhor dizendo, é um conjunto de qualidades morais, é virtude. Outra definição de virtude deixa eu ver aqui, austeridade no viver, tá? Castidade e pundicícia, castidade, pundicícia, qualidade própria para produzir certos e determinados resultados, propriedades, eficácias, validade, força, vigor. Então você vê, o Senhor fala para os seus discípulos: olha, vocês, calma, João batizou vocês com água, eu vou batizá-los com o Espírito Santo, e vocês vão receber virtude. Para que essa virtude? Deus não faz nada sem um motivo. Para que a virtude? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Então vocês vão ter disposição, tá? De espírito. Vocês vão ter uma disposição que vai induzir vocês a exercer esse testemunho. Se nós colocássemos, julgássemos aqui, pegássemos essa palavra e fôssemos colocar o nosso significado. Vocês terão um conjunto de boas qualidades morais e espirituais para poder ser minhas testemunhas. Vocês serão austeros,
Ou seja, contra o pecado, contra a imundícia do pecado, da carne, vocês vão ser. Para quê? Para serdes minhas testemunhas. Meu irmão, hoje em dia nós temos perdido muito esse entusiasmo, essa disposição. Eu estava reunido com um grupo de homens, apenas 12 homens, num local que deve ter pelo menos uns 200. Pelo menos uns 200 homens. Vamos pôr por baixo 150? E só apenas 12 numa reunião. E a gente vê que está faltando o quê? Está faltando disposição constante do Espírito para as pessoas testemunhar. Meu irmão, nós fomos chamados por Deus. O Senhor separou esses discípulos. E não foi só para eles, não. Tá? Não me vem com essa coisa que é só para eles, não. Que se a gente for lá... Olha só, se você for também, vamos lá, Atos 10, 45, deixa eu ver aqui, Atos 10, 45, tem muita gente que fala, isso aconteceu ali com os 12, cara, sai dessa vida, quer ver? Atos 10, 45, deixa eu ver se está aqui, ó, ele disse, olha só, o Espírito Santo desce sobre os gentios, 10:44, Atos 10:44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, foi os gentios aqui, meu irmão. Não foi só para os 12, não. Quem contou para você que isso aqui só aconteceu para os 12, não te contou tudo, né? Não te contou tudo. Você viu aqui, é Atos 10, 44, 45 e 46. Respondeu então Pedro, no 47, pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fosse batizado? Aqui foi invertido, aqui primeiros eles foram receber o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, é o que está dizendo a Bíblia, e depois que foram batizados nas águas, aqui que está dizendo na Bíblia, é a Bíblia que está dizendo isso. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais algum Atos 19:6 aqui, diz o seguinte, também muitos olha só, deixa eu ver aqui, pegar no lugar aqui melhor aqui, peraí um pouquinho, olha só, no capítulo 10 de Atos, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando credes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizado? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Olha só. Viu? Aqui eles já tinham sido batizados no batismo de João. Lá, com Pedro, não tinham nem sido batizados nas águas ainda. Não é? Você vê que coisa tremenda? Hein? Olha só, mais para frente. Aí, mais lá embaixo. Alguns exorcistas... Olha só. Olha só. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, Paulo, disputando e persuadindo os acerca do reino de Deus. Mas algum deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, quer dizer, do caminho de Jesus, caminho aqui com letra maiúscula. Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias nas escolas de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos. E continua, né? E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E continua. Alguns dos exorcistas, no 13, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo...
Esconjuro-te-vos por Jesus que Paulo prega. E os que faziam isso eram os filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno, disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós... E saltou neles o homem que os tinha espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos fugiram daquela casa. Foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessar publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes e magia trouxeram seus livros, né, e queimaram na presença de todos, e feito conta do seu próximo chamado, montavam 50 peças de pratas e tal. Então você vê, Paulo vai para lá, vai pregando. Há também ali uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Pedro vai à manifestação do Espírito Santo de Deus. Se você for em 1 Coríntios 14, 2, vamos lá, 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Tá, bom. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar para vocês no seguinte: Deus quer nos dar virtude do Espírito Santo. Para quê? Para nós fazermos como Pedro, Paulo fez, irmos por todos os cantos, pregarmos o Evangelho de Jesus, impor as mãos sobre as pessoas, batizá-los em nome de Jesus, certo? Orar para que Deus os também capacite e os derrame sobre eles a virtude do Espírito Santo, para que, como nós, eles também sejam o quê? Testemunhas vivos de Jesus, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, por onde eles forem. Virtude do Espírito Santo é uma disposição que Deus nos dá. Isso vai gerar intimidade com o Senhor, isso vai gerar busca do Senhor, isso vai gerar entusiasmo para servir ao Senhor, isso vai nos capacitar a ir, certo? Aí até os confins da terra pregando. Hoje as pessoas têm deixado de fazer isso porque têm perdido e não têm a virtude do Espírito Santo, que quem tem essa virtude faz isso. Pedro pregou e 3.000 almas aceitaram Jesus. Paulo saiu pregando, Filipe, todo mundo saiu pregando. Por quê? Porque foram cheios dessa virtude do Espírito Santo. Cheios dessa virtude, certo? Nós precisamos buscar isso. Mas pastor, espera um pouquinho, eu já tenho isso, pastor. Quando eu aceitei Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso mais disso, não. Isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de certo? No primeiro dia da semana, peraí, deixa eu achar para você aqui, só um minutinho, uma outra coisa para a gente poder ver aqui sobre isso, só um minutinho, tá? Olha só aqui, em João, capítulo 20, capítulo 20, olha só, 19, versículo 19, capítulo 20 de João. Chegando, pois, à tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Então, nesse versículo, Jesus assopra sobre os discípulos e manda eles receberem o Espírito Santo. Em Atos, e lá no final ele fala: vocês não se ausentem de Jerusalém, porque será o quê? Vocês serão cheios, vocês serão revestido, né? Revestido. Então, eles receberam o Espírito Santo quando Jesus assoprou. Eles receberam o Espírito Santo aqui. Lá em Atos foi um revestimento, foi virtude do Espírito Santo. É outro papo, né? Mas, pastor, então eu posso orar pedindo essa virtude do Espírito Santo sobre minha vida? Deve,
Mas tem alguma coisa na Bíblia que... Porque o senhor está dizendo aqui na Bíblia que lá em João 20 diz que Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. E mais para frente diz que era para eles esperarem que desceria do alto, seriam revestido de poder, de virtude. E lá em Atos acontece, essa virtude desce sobre eles, não só em Atos, sobre os gentios, quando Pedro prega. Os caras nem eram batizados nas águas, mas receberam o Espírito Santo. Outros lá com Pedro, eles também recebem o Espírito Santo, lá aí já eram batizados no batismo de João, em Paulo ainda nem era batizado, nem sabiam que tinha o Espírito Santo. Então, você vê que Deus não seguiu uma regra, Ele fez da vontade dEle. Você viu? Ele fez. Então nós vimos, Jesus assoprou sobre eles, recebam o Espírito Santo, porque Deus me enviou e eu vos envio. Receba o Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez. Foi ou não foi? Você leu lá em João? Certo? Agora, eu posso orar pedindo essa virtude? Não é só quando eu levanto minha mão na igreja que pronto, eu tenho essa virtude, eu fui batizado, eu me emergi, fui imerso nas águas, eu já tenho essa virtude automaticamente? Se fosse assim, aqueles que João tinha batizado não precisavam dessa virtude, os próprios discípulos, porque Jesus falou assim: vocês foram batizados na água, eu vos batizarei com o Espírito Santo, vocês receberão virtude para pregar o Evangelho, para ir por todos os cantos pregar. Então a virtude tem um objetivo. Essa autoridade, esse poder, esse revestimento do Espírito Santo sobre a pessoa tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Ficar pulando, falando em línguas, ficar profetizando aí de plantão nos montes? Não! Essa virtude tem um objetivo. Tem um objetivo. Pregar o Evangelho do reino até os confins da terra, meu irmão. É para isso. E você pode orar sim. Aonde tem na Bíblia que eu posso orar pedindo isso? Abra sua Bíblia em Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Você quer a virtude? Quer o Espírito Santo? Peça a Deus. Está aqui ele falando. Não é verdade? Então, meu irmão, é para quê? Então tem muita gente usando de espetáculo, usando julgando, porque tem virtude do Espírito Santo, julga o outro, porque isso, meu irmão, não é para outra coisa, a não ser para pregar o Evangelho do reino, meu irmão. Não é para outra coisa, a não ser para isso. Certo? E sereis minhas testemunhas. É para isso, né? Olha só. Vamos lá. Tá aqui, olha só. João, Atos 1:5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois disso aqui. Vem lá. E disse: não, mais recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, para que é a virtude do Espírito Santo? Para a gente ser testemunho de Deus. Onde? Por todo lugar que nós pudermos. É para isso, você vai falar com autoridade, com propriedade, você vai viver o Evangelho, porque você só pode pregar aquilo que você vive. Então, essa virtude do Espírito Santo é para viver Jesus no nosso dia a dia, é para viver o Evangelho no nosso dia a dia, é para ter autoridade até sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, é para os sinais, prodígios e maravilhas, é para isso, para que o mundo creia, para que nós sejamos testemunhas. Você viu lá Paulo lá, Deus fazia milagres através da vida de Paulo, pessoas eram cheias de virtudes do Espírito Santo quando Paulo colocava as mãos sobre eles, Pedro da mesma forma. Então a virtude o que é? Virtude é poder, é um conjunto de uma disposição constante do Espírito que nos induz a exercer alguma coisa, é um conjunto de todas e qualquer boas qualidades morais, e aqui nós estamos falando no âmbito espiritual, um conjunto de qualidades espirituais que o Senhor derrama sobre a pessoa. É uma qualidade própria para produzir algo. E qual é a produção disso aqui? Está aqui, vocês vão ser minhas testemunhas.
E a gente vê a manifestação de poder de Deus a partir daí na vida de Paulo, de Pedro, dos discípulos. E não era só para os discípulos, não, porque se fosse assim, quando Paulo colocasse a mão sobre os gentios, eles não eram batizados com o Espírito Santo, cheios de virtude, que alguém quiser falar assim. Tem gente que não gosta de falar batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, virtude do Espírito Santo. Pedro fez isso. E pessoas que nem batizadas eram, receberam, depois Pedro manda me colocá-los na água, receberam a virtude antes do batismo das águas. Paulo já era, depois do batismo das águas, os caras, olha, nós fomos batizados com o batismo de João. Paulo, provavelmente vocês foram batizados no batismo de arrependimento. E pôs a mão sobre eles começaram até a falar em línguas. E aí? Você tem tido essa virtude? A pergunta que eu tenho para você é essa: você tem essa virtude para pregar o evangelho do reino até os confins da terra, para ser testemunha viva do Senhor? Deus tem operado através da sua vida? Deus tem se manifestado através da sua vida? Eu não estou trazendo culpa, eu não estou trazendo julgo, eu não estou trazendo nada disso, eu estou perguntando, porque é o que nós vimos aqui na Bíblia, não é? Certo? Então, aí está o irmão falando aqui, de sorte que as línguas são sinais para os fiéis. Línguas são sinais para não fiéis, mas para os infiéis. Não para os fiéis, mas para os infiéis. É a profecia, não sinal para os sinal, não é sinal. Espera um pouquinho. De sorte que as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Sim, ótimo, glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 14, 22. Mas o que eu estou falando aqui? Esses sinais vão vir de profecia e de línguas, tanto para os fiéis quanto para os não fiéis, com o quê? Com o quê que vem? Hein? O irmão colocou no MSN. Com o que vem esses sinais? Esses sinais só vêm precedido de quê? De quê? Precedido de quê? Do Espírito Santo. Do revestimento da virtude do Espírito Santo, que eles só começaram a profetizar e a falar em línguas depois que foram o quê? Cheios da virtude do Espírito Santo de Deus. Então, para mim ser testemunha do Senhor, eu tenho que estar cheio de virtude, eu tenho que receber essa virtude do Espírito Santo. Recebereis virtudes do Espírito e sereis minhas testemunhas. Não é verdade? Não é assim que está lá em Atos? Nós temos que receber a virtude do Espírito Santo para sermos testemunhos de Jesus. Vamos de novo, vamos para a Bíblia, porque esse tema, esse assunto dá uma polêmica doida. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eles falam disso, não vos pertence a... No 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não é para isso? Viu, irmão? A virtude é para isso, para sermos testemunhos de Deus. E nessa virtude vai vir sinais como de línguas, vai vir sinais como de profecia. Com certeza absoluta. Pessoas vão profetizar, pessoas vão falar em línguas, pessoas vão falar em idiomas. Sei lá, meu irmão, vai acontecer. Mas o que eu quero trazer o foco para cá, eu tenho essa virtude, eu tenho recebido dessa virtude do Senhor sobre a minha vida. Porque eu preciso, para mim ser testemunho do Senhor. Eu preciso dessa virtude, eu tenho recebido, eu tenho buscado. Viu o que ele falou? Será, poxa, pede ao Pai e Ele vos dará o Espírito Santo. Se você até hoje não sentiu essa virtude do Espírito Santo na sua vida, pede ao Pai agora. Pede ao Pai, vamos orar, e você vai pedir ao Pai agora, você topa? Sem nenhum tipo de religiosidade, de dogmas, nós só lemos a Bíblia. Então nós deu para, vamos só recapitular para ficar bem claro. Deu para entender que lá em João 20, né? Lá em João 20, o que disse Jesus? Olha só, em João 20, o que diz em João 20, 21?
22. Havendo dito isso, Jesus, no 22, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo em João 20, 22. Quando Jesus tinha vindo depois de ressurreto, correto? Fechado? Deu para entender? Jesus aparece aos discípulos. Numa das aparições de Jesus, ele chega e assopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Ok? Fechou a questão com isso? João 20, 22? João 20, 22? Fechou, né? Em Atos, Jesus não estava fisicamente presente como ele estava aqui em João 20, 22, porque ele até mostrou as mãos, mostrou o lado furado e tudo mais. Aqui em Atos, eles estavam só reunidos e veio como língua de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder pelo Espírito. Daí Pedro começou a pregar. Aí lá mais para frente nós vimos que Pedro pregou para os gentios também, né? Pedro pregou lá em Atos 10, 45, depois tem 19, 6. Nós vimos que foi pregado para outras pessoas, e as outras pessoas, uns já batizados nas águas, outros não batizados nas águas, mas todos foram cheios do Espírito de Deus e foram vindo sobre eles. Também alguns profetizaram, falaram em línguas, etc, etc. Correto? Correto. E nós vimos que nós podemos orar pedindo isso. Não lemos na Bíblia também? Hein? Em Lucas 11, 13. Então lemos que nós podemos orar. A pergunta que eu tenho para você que está me ouvindo agora é simples. Eu não estou aqui dizendo que você deve ser um pentecostal, um tradicional. Eu quero ser o mais tradicional possível. Eu quero ser da igreja dos apóstolos, então bem tradicional, né? Igreja dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Eu sou da igreja hiper tradicional, porque eu quero viver a doutrina dos apóstolos de Jesus, que é a Bíblia. Então eu sou tradicional. Que a Bíblia, né, é bem antiga, né? Então eu sou bem tradicional, a Bíblia. Mas eu quero dizer para você o seguinte: isso é uma coisa sua e Deus. Não é com um pastor, não é com denominação, não é com dogma, não é com ninguém. É você e Deus agora. Só você e Deus. Eu só quero você e Deus agora. Eu quero só te fazer uma pergunta. E antes de fazer essa pergunta, eu vou pedir para que o Espírito Santo revele a você a resposta. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo agora revele a cada um que perguntar a resposta que o Senhor tem para eles. Revele a resposta que vem do Senhor. Pai, que não seja resposta que venha da boca de homens, que não seja resposta que venha de doutrina de homens, de dogmas, de nada disso. Resposta que venha direto do teu trono, Pai. Para cada um. Eu te peço isso agora em nome de Jesus. Amém? A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você vai fazer essa pergunta para Deus. Fala assim: Deus, eu te peço uma resposta agora em nome de Jesus. Confirma no meu coração se eu tenho recebido a virtude do teu Espírito Santo para ser sua testemunha onde eu estiver. Para ser sua testemunha na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Responde para mim agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou colocar uma música para dar um tempo para você agora ficar sozinho com o Senhor em oração. Deixa Deus falar o seu coração. Eu vou deixar um pouquinho da música aqui para que você possa esperar de Deus, sabe? Essa resposta do Senhor para a tua vida, que depois nós vamos orar. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Não vai movido por emoção. Só fala: Espírito Santo, fala comigo se eu estou revestido para poder ser sua testemunha. A virtude do Senhor está em mim. Está em mim a virtude do teu Espírito Santo. Deus, me responda.
O Espírito Santo está aqui, está aí. Peça a Deus, fala, me responda se a virtude do teu Espírito está habitando em mim, se eu estou preparado para ser tua testemunha, por onde eu for. Peça isso agora a Ele. Eu não sei se você está no trabalho, fecha os teus olhos, peça a Ele, fala, a virtude do Senhor, eu quero saber da virtude que o Senhor promete aqui em Atos. Você está pedindo a Deus para que Ele venha sobre tua vida agora? Deus te respondeu? Hein? Deus te respondeu, meu irmão? Pode falar aqui no MSN. Fala aqui. Deus te respondeu? Você está precisando dessa virtude na tua vida? Hein? Você está precisando ser cheio dessa virtude na sua vida? Você não tem sido um testemunho do Espírito Santo de Deus, de Jesus, por onde você vai? Você não tem posto as mãos sobre as pessoas, elas têm sido curadas, elas têm sido cheias do poder de Deus também? Você não tem proclamado o Evangelho, você não tem profetizado, você não tem feito isso? Então você quer essa virtude sobre tua vida agora, em nome de Jesus? Essa é a minha pergunta. Você quer essa virtude? Deus te respondeu? Então fala assim, Deus, levanta as tuas mãos, meu irmão, fala assim, Deus, em nome de Jesus, mas fala mesmo, cara, fala, para de fazer oraçãozinha para dentro, faça uma oração, abra a tua boca e diga, Deus, em nome de Jesus, e cumprindo o seu dia de Pentecostes, Deus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu estou aqui reunido, Deus, com esses irmãos. Sopra sobre nós do teu Espírito Santo, Pai. Reveste-nos com a autoridade que vem do teu Espírito Santo. Deus, batiza-nos, Senhor. Enche-nos, Deus. Senhor, virtude do teu Espírito Santo sobre nossas vidas agora, em nome de Jesus. Pai, comece a manifestar, Pai, essa presença em nosso meio. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo. Manifesta o seu poder em nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, comece agora, Senhor Deus, a encher cada um que está orando e pedindo em nome de Jesus. Senhor, se manifesta a eles agora em nome de Jesus. Encha-os com a virtude do teu Espírito Santo. Venha sobre nós como um vento impetuoso. Venha sobre nós com a virtude do teu Espírito Santo. Nós cansamos de não ter a virtude do teu Espírito Santo e não podermos ser testemunhos de ti, Pai, por onde nós passamos. Por isso agora vem com o teu Espírito Santo, vem com a virtude dele sobre nós, vem com a virtude do teu Espírito Santo, visita cada um onde quer que eles estejam ouvindo agora. Virtude do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um agora. Senhor, manifesta a tua glória, Pai, manifesta a tua glória sobre cada um em nome de Jesus. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, que eles sejam cheios da virtude do teu Espírito Santo,
que a virtude do teu Espírito Santo comece a se manifestar neles agora. Eu creio nisso, porque tu és o mesmo aqui de Pentecoste. Tu és o mesmo que estava com Pedro aqui quando ele pôs a mão sobre essas pessoas. Tu és o mesmo que estava com Paulo quando Paulo impôs a mão sobre essas pessoas e eles foram cheios da virtude do teu Espírito. Por isso eu te peço hoje, Senhor, encha da virtude do teu Espírito agora, em nome de Jesus. Vento impetuoso, mova agora, mova agora e comece a fazer uma obra tremenda, Senhor, eu te clamo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você, meu irmão. Se você sentir vontade de falar algo diferente, deixa o Espírito Santo fluir na sua boca. Deixa o Espírito Santo fluir através da sua boca, meu irmão. Não se preocupe com quem está na tua direita, com quem está na tua esquerda. Não se preocupe, meu irmão. Deixa o Espírito Santo usar você em profecia, usar você em línguas. Deixa o Espírito Santo à vontade. Pelo amor de Deus, deixa o Espírito Santo à vontade. Não tente dominar o Espírito Santo. Deus te abençoe, meu irmão. Se Deus falou no seu coração, se Deus confirmou que está te enchendo da unção, da graça, da virtude do Espírito Santo, você pode ligar para nós, você pode mandar um e-mail, você pode entrar no MSN. Nosso e-mail é amazongospel@gmail.com. amazongospel@gmail. Pode mandar seu testemunho. Pode mandar seu testemunho, não tenha vergonha não, tá ok? Que Deus te abençoe. Nosso site é o www.amazongospel.com.